A NBA nunca esteve tão equilibrada, já que já são 8 campeões diferentes nos últimos 8 títulos. A maior prova disso é a Conferência Leste, já que nos últimos 8 anos também tivemos 8 campeões da Conferência Leste diferente, com 8 MVPs das finais da Conferência diferente. Justamente porque nos últimos 8 anos, antes desses 8 anos que comentamos na abertura do vídeo, somente 2 times foram campeões da Conferência Leste durante esse período, porque eles foram comandados pelo mesmo MVP das finais da Conferência Leste, que foi LeBron James, que ganhou durante todos esses 8 anos seguidos. A gente não tem proporção do tamanho que é esse feito. No total, LeBron tem 10 aparições na final de conferência, 9 vezes o título de MVP das finais de conferência e 3 vezes campeões da NBA quando ele dominou o Leste. Porém, desde então, ninguém nem nunca foi 2 vezes MVP da final de conferência seguido, enquanto ele dominou durante 8 anos, desde a sua aparição no Miami Heat, até ir embora, indo para o Lakers, já que o Lakers fica na Conferência Oeste. Inclusive, só em 2 anos no Lakers ele já ganhou um título pra eles, mesmo com aquela bucha, né? À toa que discutem que ele é top 2 maiores jogadores de todos os tempos. A única derrota que ele sofreu na final da Conferência Leste foi quando ele ainda carregava aquele time bizarro do Cavaliers, que eles eram de cara logo com o Orlando Magic, comandado pelo Prime Dwight Howard, que inclusive foi um dos maiores pivôs da história da NBA. Se você só conhece ele como uma piada que ele foi no fim da carreira e não um bom monstro que ele foi embaixo do capão, já temos um vídeo no canal contando a história dele. E mesmo fazendo uma média de 39 pontos por jogo, 8 rebotes e 8 assistências, ele tinha que carregar tanto aquela mochila de cimento chamado Cleveland Cavaliers, que o Orlando Magic levou a melhor numa série de 4-2. Inclusive, essa mochila era tão pesada que quando acontece o capítulo da decisão, que ele vai pro Miami Heat em 2011, que é o primeiro ano que a gente vai comentar sobre essa sequência absurda que ninguém na história depois conseguiu repetir, o Cavaliers passa 4 anos sem ir para os playoffs. Não é eliminado na primeira rodada, é sem ir para os playoffs. No 5º ano que eles finalmente voltam a disputar um título, é quando o LeBron voltou para o Cavaliers. Mas voltando para 2011, onde ele inicia seu primeiro ano na dinastia que ele dominaria a Conferência Leste, é a primeira corrida depois de ele começar sua trajetória de vilão da NBA, abandonando o Cleveland Cavaliers, sendo que a narrativa do garoto de Akron sempre foi carregar a equipe pro auge da NBA. O trio recém-formado pelo trio LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade conseguem ir hoje nos playoffs, porém enfrentando o Chicago Bulls comandado por Derrick Rose. Não só o MVP da temporada atual, como o MVP mais novo da história da NBA, que comandou o Chicago Bulls, que não tinha tantas estrelas quanto esse trio do Miami Heat, mas pra melhor campanha da história da NBA. Se você não sabe o quão histórico foi Derrick Rose antes da sua queda total, também fizemos um vídeo no canal. Chicago Bulls até consegue ganhar o primeiro jogo, mostrando porque eles foram tão dominantes durante a temporada. Porém, playoffs é uma época completamente diferente, com LeBron James batendo no peito pra defender o MVP mais novo da história. O Heat não só vence os 4 próximos jogos seguidos, vencendo a primeira final de conferência de 4-1, como LeBron James em 5 jogos fez uma média de 26 pontos por jogo, 8 rebotes, 6.6 assistências, 2.4 roubos de bola e quase perfeitos 2 tocos por jogo. Por mais que Derrick Rose tenha sido MVP, o MVP da final de conferência do Leste é LeBron James, e esse só é o primeiro dos próximos 7 anos seguidos que ele ainda iria repetir esse feito. Já que agora a gente vai pra 2012, que dessa vez o Big Three pegou o Boston Celtics, que não só tinha sido campeão de 2008 e em 2010 esbarrou pra ser campeão de novo, mas acabou perdendo em 7 jogos pro seu maior rival Lakers. Agora a equipe de Kevin Garnett, Rajon Rondo, Ray Allen e Paul Pierce encontrava logo o Miami Heat em uma final de conferência, porém que eles já tinham encontrado o LeBron James na época que eles estavam no Cavaliers, que eles simplesmente entraram na mente dele e até hoje, em 2026, se tu perguntar pro Kevin Garnett e Paul Pierce, eles falam que eles dominaram o LeBron James e destruíram a mentalidade dele, só pra depois nunca mais ganharem um título e nem jogarem tão longe quanto o LeBron James jogou na sua carreira. E eles poderiam ter se vangloriado de novo de entrar no mental do LeBron James, já que eles estavam liderando a série de 3-2, porém um dos seus maiores jogos da carreira, no jogo 6, LeBron James não só empata a série forçando o jogo 7, como ele faz isso com uma performance de 45 pontos, 15 rebotes e 5 assistências, não só vencendo o jogo em casa pra avançar para as finais, no que inclusive LeBron James ganha seu primeiro título da NBA em cima do Thunder, como também se vingando de um super time que foi criado muito antes do super time do Miami Heat, que sempre foi um calo no seu pé até ele finalmente conseguir essa vingança. Mais uma vez ele é o MVP das finais da Conferência Leste, fechando esses 7 jogos com médias de 33 pontos e 11 rebotes, porém que ainda não foi tão marcante quanto os 2 próximos jogos, onde ele enfrentaria seu maior time rival, que era o Indiana Pacers. Enquanto o LeBron James estava no Heat, o Indiana Pacers era liderado por um Paul George pré-lesão dos Estados Unidos, que foi a partir daí que não só mudou toda a sua carreira, que ele viu que ganhava mais dinheiro fazendo podcast do que se arrebentando em quadro. Porém nessa época não era só o Paul George mais novo, mais explosivo, que ainda estava inteiro antes de ter uma das lesões mais grotescas que já aconteceram na história da NBA, como ambos eram listados, pelo menos oficialmente, como small forward, os dois eram alas. E Paul George, além de ter a mesma energia, talvez não tão explosivo, mas a mesma energia que tinha LeBron James, ele também era um arremessador muito melhor, algo que LeBron James nunca foi o cara mais exímio na sua área. Inclusive sem ter tantas estrelas, porém com um time sólido em volta dele, como Roy Hibbert e Danny Granger, essa série chegou a 7 jogos muito acirrados, com momentos memoráveis, como o game winner do LeBron James na prorrogação do jogo 1, ou o pôster do Paul George em cima do Birdman, que é lembrado até hoje como uma das maiores jogadas da carreira dele, que muitos diriam que essa série foi tão acirrada quanto a do ano anterior contra o Boston Celtics, já que o Celtics tinha muito mais estrelas para parar o LeBron, que já tinha parado ele antes inclusive, porém com uma média de 29 pontos por jogo, 7 rebotes e 5 assistências, quem levou a melhor foi o Miami Heat, e LeBron James conquista seu terceiro prêmio de MVP das finais da Conferência Leste. Mesmo ano inclusive que ele enfrenta o Spurs pela primeira vez e dessa vez consegue ser campeão, diferente do ano seguinte que é o Spurs que leva as melhores na final, e inclusive no ano seguinte também o LeBron James reencontra o Indiana Pacers na final de conferência. Em 2014 dessa vez tivemos 6 jogos ao invés de 7 igual no ano anterior, e mesmo com o Pacers mais experiente, mais conectado pra frear o trio de Miami Heat, LeBron James só precisou fazer média de 23 pontos por jogo, 6 rebotes e 5 assistências, rodando muito mais a participação do Dwayne Wade e Chris Bosh pra poder desafogar essa carga no LeBron, que graças à genialidade do jogo técnico do Erik Spoelstra, que inclusive tem traços do Greg Popovich, que eles venceram no ano anterior, porém perderam nesse ano com o Spurs, eles conseguiram avançar com um jogo a menos comparado ao ano passado, porém dessa vez é o 4º título de MVP das finais da conferência que LeBron James carrega. Fechando sua passagem de 4 anos pelo Miami Heat, onde ele conseguiu 2 títulos, ele retorna para o Cleveland Cavaliers pra tentar trazer pra casa o título tão esperado que a franquia nunca conquistou, onde só iniciaria inclusive não o primeiro dos 4 anos onde a rivalidade Warriors e Cavaliers aconteceria 4 anos seguidos nas finais, como essa foi a final de conferência mais fácil pro LeBron, já que não só ele começava a alcançar o seu auge, como também foi a única varrida que ele conseguiu na final da Conferência Leste. Esse Atlanta Hawks é extremamente diferente do Atlanta Hawks que a gente conhece hoje em dia. Eles tinham Jeff Teague, Kyle Korver, que inclusive é um arremessador tão bom que o LeBron James recrutou ele no futuro, Al Millsap, Al Horford, onde não somente os 4 foram All-Stars naquele ano, como terminaram a temporada regular com 60 vitórias. Porém, esses 4 All-Stars não conseguiram parar LeBron James e Kyrie Irving em 4 jogos a 0. LeBron James anotou 30 pontos de média, 11 rebotes e 9 assistências, muito perto de um triplo-duplo de média em só 4 jogos, e ele conquista seu primeiro MVP das finais da Conferência Leste com o Cleveland Cavaliers, porém o 5º seguido na sua carreira. Porém, isso ainda não é tão grandioso com o que aconteceu em 2016. Em 2016, a gente não só tem nas finais de conferência o início do famoso LeBron. Pra quem não sabe, é simplesmente sempre que o LeBron James joga contra o Toronto Raptors, ele trucida o time do Dame.
fake que mesmo esse time, contando com DeMar DeRozan e Kyle Lowry, que estavam na ascensão das suas carreiras, a série termina 4-2 para o Cavaliers, com 26 pontos de média para LeBron, 8.5 rebotes por jogo e 6.7 assistências, sendo o início de LeBron justamente porque esse é o primeiro ano dos próximos 3 que ele eliminaria o Raptors pelo Cavaliers, tanto em 2017 quanto em 2018, além de não só esse ser o sexto MVP das finais de conferência seguido para LeBron, como nas finais ele enfrenta o Golden State Warriors das 73 vitórias e 9 derrotas, o recorde histórico que passou o Chicago Bulls das 72 vitórias e 10 derrotas, inclusive contamos sobre isso no canal também, porém que mesmo assim com esse time tão forte, LeBron James consegue ser campeão, consegue trazer o primeiro título para Cleveland e finalmente ele consegue trazer para sua casa o título que foi o motivo de ele abandonar sua cidade e ser odiado por Cleveland. Infelizmente no quesito de finais 2017 não foi tão bom, porque o Warriors apelou e trouxe o Kevin Durant, aí foi uma panela absurda, nem no 2K você podia jogar contra esses caras, mas sendo a sétima final de conferência do leste para o LeBron James, dessa vez eles enfrentam de novo o Celtics, porém o Celtics comandado por Isaiah Thomas, não confundir com Isaiah Thomas do Detroit Pistons, que mesmo sendo uma das histórias mais iluminadas da NBA, já que ele tinha 1,75 m e liderou o Boston Celtics, e também uma das maiores pilantragens da NBA, já que o Celtics destruiu sua carreira, não tem um vídeo no canal ainda sobre isso, mas vou trazer. Infelizmente essa foi o sétimo MVP das finais de conferência do LeBron James, porque em somente 5 jogos o Cavaliers atropelou o Celtics, com o LeBron James de novo quase conseguindo 30 pontos por jogo, 6 rebotes, 7 assistências de média, junto com 2 roubos por jogo e 1.2 tocos por partida. E pra marcar o fim da hegemonia do LeBron James do leste, além de simplesmente ser um dos maiores marcos na história da sua carreira, o LeBron de 2018 não só foi simplesmente top 3 temporadas mais assustadoras da história da NBA, já falei sobre isso no canal, como pegando o Celtics de novo, porém dessa vez sem a ajuda do Kyrie Irving, uma panela absurda, onde ele carregou um monte de cone. E foi justamente aquele ano que mesmo marcando 50 pontos, o J.R. Smith cagou a chance dele de ser campeão. Tudo isso no vídeo que eu já falei sobre esse ano. Ele não só tem que enfrentar o seu fantasma durante 7 jogos numa final de conferência, já que dessa vez Kyrie Irving comandava o Boston Celtics e os dois se encontraram cara a cara na final de conferência, logo no primeiro ano que o Kyrie Irving tava de mal com o LeBron por ser a sombra dele, que mesmo ele tendo a ajuda do Jason Tatum e do Jaylen Brown, e o LeBron James no máximo tendo os comentários precisos de Richard Jefferson, em 7 jogos, LeBron James conquista mais um título de campeão da Conferência Leste pro Cavaliers, e seu 8º MVP das finais seguidos dessa rodada, não só marcando um feito histórico na Conferência Leste, como ele fecha esses 7 jogos com 33 pontos por jogo, 9 rebotes, 8 assistências, como simplesmente teve jogos que ele praticamente jogou sozinho, como os 46 pontos no jogo 6 pra deixar a série viva, e os 35 pontos no jogo 7 pra poder ir para as finais, sendo o último ano que ele assombraria o Leste até finalmente ir para o Los Angeles Lakers no ano seguinte. No total, enquanto ele estava nesses anos no Leste, foram 42 vitórias e 22 derrotas nas finais de conferência, médias de 29 pontos por jogo, 8 rebotes, quase 7 assistências, 1.6 roubos por bola e 1.1 tocos por jogo, onde desde então, por mais que alguns times tenham se repetido nas finais de conferência, como por exemplo o Celtics, que teve 2 anos durante esse período que ele abandonou o Leste, que eles foram campeões da conferência, porém em um ano Jason Tatum levou um MVP das finais da conferência, Jaylen Brown levou outro. Não só a gente tá vendo uma NBA muito mais equilibrada, que a cada ano se altera quem pode ser o campeão, como isso deixa claro que enquanto o LeBron James estava no Leste, você tinha que pagar pedágio pra conseguir atravessar, e esse pedágio sempre era um block by James, que ele sempre ia pras finais. Ele pode não ter sido campeão nos 6 anos que ele foi a 6 vezes pras finais, mas ele foi pra muito mais finais do que uns caras aí que é chamado de GOAT. Eu não escolho nenhum dos dois, eu só quero causar o caos nesse vídeo. Isso não só reforça o currículo do LeBron de melhor jogador de todos os tempos, dentro da parte das entrelinhas que a gente não vê nas estatísticas ou nos highlights, como mostra que no período de ascensão e auge da sua carreira, que foi esse intervalo de Miami Heat e Cleveland Cavaliers, por mais que ele ainda esteja jogando muito, mesmo na casa dos 40, que a gente ficou uma década sem poder imaginar o que era uma final com LeBron James. Pra quem é hater dele, vai sempre dizer que na verdade o Leste foi fraco durante 8 anos e por isso um cara com caso de top 2 maiores jogadores da história conseguiu dominar tanto, mas isso também mostra pra ver a maravilha que é o jogo que envelhece como vinho de LeBron James. E uma maravilha mais bonita do que essa é se você virar membro do canal. Mesmo com o fim da NBA, a gente ainda vai trazer durante essas férias dos jogadores em Cancún histórias e fatos